Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, uma boa noite, muito boa noite. A gente vai falar de um tema muito interessante que são as crianças da nova era, né? Por um acaso que não é acaso, hoje eu fiz um atendimento com uma criança e eu vou contar da sensibilidade dele, não falando quem ele é, né? Mas trazendo essa informação da sensibilidade dessas crianças. Se falava muito em criança índigo, cristal, diamante, crianças que vêm de outros planetas, mas não se fala muito das crianças da nova era. O que que é essa? Por que que se fala nova era? Que era é essa, né? O que que é tudo isso? E antes de iniciar, como eu sempre peço, eu peço que você dê o joinha no vídeo para que aqui pelo Instagram venha como um assunto relevante. Assuntos que falam sobre espiritualidade, sobre regressão de vidas passadas e tantos outros não vão para frente, porque são considerados não interessantes ou sei lá o que passa aí pelo robozinho lá. Mas também para quem for assistir pelo YouTube depois, te inscreve no canal, ativa o sininho que assim todas as vezes que é postado vídeos aí no YouTube você recebe as notificações para que você possa assistir os novos vídeos. Eu faço tudo isso com muito carinho e muito amor toda segunda-feira e toda quarta-feira para que você receba esses vídeos então, para que você possa entender a nova era. Então vamos lá. Quem já se inscreveu no canal, continuamos então a nossa conversa. Hoje nós vamos falar então sobre as crianças da nova era, um tema que eu gosto muito. Vocês sabem que eu trabalho com regressão de vidas passadas, sou co-criadora, sou criadora da técnica do regressão em criança com boneco, com desenho, e faço esse trabalho aí há um bom tempo. Então, o conhecimento das crianças da nova era não é nada de literatura, não é nada que eu li, é algo que eu vivenciei dentro do consultório de regressão em criança e trago esse conhecimento para ajudar pais, educadores, terapeutas, pessoas que trabalham com essas crianças e que convivem. E o que que realmente são crianças da nova era? O que que eu quero dizer quando eu falo crianças da nova era? São crianças que nasceram com um propósito. Então, antes de falar desse propósito, a gente tem que falar que são crianças que têm uma sensibilidade muito grande, que elas têm um chakra coronário aberto, o chakra da coroa. Esse aqui, para quem trabalha com o reiki sabe disso, para quem não trabalha é o chakra da coroa, o chakra coronário, a coroa, onde se liga com o plano espiritual. As literaturas falavam que ali, pelos 9 anos, esse chakra fechava, que ele era muito aberto, porque eles vieram recém do plano espiritual, mas que ele fechava. Será que fecha ainda? E sobre isso também nós vamos falar. Essas crianças têm esse chakra coronário muito aberto. E esse chakra da coroa é a ligação com o plano espiritual. Que a literatura dizia que ali pelos 7, 8 anos, a literatura de fora do país, de outros países, dizia ali pelos 9 anos, ele se fechava. E aí a criança não enxergava tanto mais, não sentia tanto, não percebia os espíritos, não percebia as energias. Só que de um tempo para cá, já faz um bom tempo, essas crianças ficaram com esse chakra da coroa, muito boa noite, esse chakra da coroa aberto. E esse chakra da coroa está aberto porque, na verdade, essa é a ligação com o plano espiritual. Quando a gente vai fazer uma viagem ou a gente assiste um filme, a gente percebe que depois que a gente assiste esse filme ou faz uma viagem, a gente se recorda com muita facilidade, vem na nossa mente as imagens da viagem ou daquela situação que a gente vivenciou. As crianças também são assim. Quando elas vêm lá do plano espiritual, isso fica muito aberto. Então, elas têm facilidade de lembrar quem elas foram, elas têm capacidade de lembrar as coisas que elas ainda gostam. E esse chakra não se fecha mais porque há uma necessidade delas entender, delas ter uma ligação com o plano espiritual e delas saber, sem fazer nenhum tipo de terapia, o que elas estão fazendo aqui. E quando elas sabem o que elas estão fazendo aqui, elas conseguem cumprir seu propósito de vida. Então, o objetivo dessas crianças estarem reencarnadas agora, e se vocês observarem os bebês que estão nascendo, é incrível, porque parece que eles já nascem sorrindo, ou que eles estão muito abertos, que os olhos são muito abertos, e eles estão muito assim, eles nascem prontos, eles nascem, só estão num corpo de criança, mas parece que eles já estão prontos.
E tem muito das crianças que a gente vê aí através da internet já prontas para o que elas vieram fazer. Então elas têm inteligência fora normal, já vão estudar medicina muito novas, vão estudar coisas muito novas, começam a fazer coisas e tomar atitudes de adulto, mas ainda crianças. E isso é porque elas vêm com o objetivo de mudar a nova terra. Mas que nova terra é essa que tu tá falando? Essa que nós estamos vivenciando agora. Então, nesse momento, nós passamos pela pandemia, agora estamos passando por várias coisas, inclusive aqui no sul, de, de estar mexendo então com o nosso clima e toda essa situação, para que haja um acordar da humanidade quanto ao amor em todos os aspectos, principalmente a preservação da natureza e o olhar diferente com relação a dinheiro, a não competitividade, sim um ajudar o outro e tantas outras questões. E essas crianças, elas têm essa noção, elas têm essa abertura e elas sabem o que elas estão fazendo aqui. Então, são crianças que têm uma sensibilidade muito grande, até porque elas são muito abertas. Abertas no quê? Nesse chakra coronário, no chakra também do terceiro olho, da visão das coisas. Então, elas vêm trazendo coisas, elas enxergam, elas sentem, elas percebem as coisas diferentes e elas falam muitas verdades que às vezes você vai conversar com elas e diz: meu Deus, mas é só uma criança, como pode? Então, hoje eu recebi uma criança, eu não vou dizer o nome dela, porque até eu não pedi para a mãe para poder falar muito sobre ela, mas ela tinha vários questionamentos. Quem é Deus? Aonde está Deus? Aonde é o plano espiritual? Por que tudo isso? Eu não acredito. Então, ela é muito nova e ela está em todos esses questionamentos. E aí a mãe falou algumas coisas dessa criança. E, gente, às vezes a criança ela vem pronta para quê? Para justamente questionar, porque os grandes feitos da humanidade, as coisas que aconteceram no mundo inteiro, a invenção de várias coisas, a descoberta de várias coisas foram feitas através de pensadores. E essas crianças, mais do que nunca, nasceram questionando tudo e falando muitas coisas que às vezes tu não entende. No meu livro tem um menino que ele é autista e ele fala sobre a árvore da vida. Quando ele falou sobre a árvore da vida, juro por Deus que eu tinha vontade de fazer assim e ficar escutando ele, porque naquela hora eu não era uma terapeuta ali fazendo a terapia, e sim, ele estava me ensinando naquele momento muito sobre a vida, sobre o que é a vida, da onde vem a vida, o que significa a vida. E essas crianças, elas estão prontas para isso, porque nós estamos numa modificação de energia, você acredita ou não? Você acredita ou não que essa pandemia seja, é uma arma, é isso ou aquilo, mas nós estamos numa transformação interna muito grande. Passamos por isso no momento em que tivemos que ficar todos nas nossas casas, juntos, família, e nos olharmos, e mexeu muito com a questão também financeira de todos nós. E isso fez com que a gente repensasse muitas coisas. E tudo aquilo que o meu curso do Regressão em Criança trazia como literatura e que as pessoas talvez não entendiam por que eu falava isso, agora fica muito claro por quê. Porque essas crianças, elas têm uma sensibilidade tão grande, mas tão grande, que a alimentação tem que ser diferente. E aí tem que ser diferente como? Não pode ser uma alimentação processada. Isso significa o quê? Nada de comida de caixinha na tua casa. Essas crianças, elas precisam, necessitam, para o equilíbrio delas emocional, que elas comam coisas saudáveis, comida de verdade, comida viva. E aí elas equilibram a energia delas. Elas precisam também do contato com a natureza, colocar o pé na terra, contato com a árvore, com as plantas, com a água. Tudo isso faz muito bem para elas. Então, toda aquela criança que tem uma sensibilidade muito grande, ela também precisa doar energia. E doar energia significa, às vezes, impor as mãos numa outra pessoa, doar um pouquinho da sua energia. Quando a gente doa energia, há estudos que relatam, eu já ouvi isso em palestras, que é como se, sabe quando você acontece alguma coisa na tua net, que tu tira o cartão, coloca de novo, né, ou desliga da parede, ele volta a funcionar, ou até o teu computador, quando você necessita que ele volte a funcionar, você de repente não desliga, mas reinicia ele. Assim é uma criança quando ela doa energia, é como se ela reiniciasse o processo de aprendizado dela.
Então, sempre que a gente tem muita energia ou que a criança tem muita energia, doar a energia, dar um pouquinho para o outro, equilibrar a sua, faz com que volte a funcionar a tua mente, entende? Tudo começa a funcionar de uma forma diferente. É como se desse vamos reiniciar o computador da pessoa, entende? E aí a criança consegue ter um aprendizado diferente. Então, todas essas crianças que estão aí reencarnadas e que muitas vezes vão para a escola e dentro da escola não há um entendimento com questão a maneira com que elas são muito agitadas, né? Com muita energia, é porque elas precisam doar energia e elas aprendem de uma forma acelerada, porque elas estão inseridas no meio e cada vez mais agora, aonde elas usam essa tecnologia que para nós ainda a gente sempre está aprendendo e para elas é uma coisa normal. Então, imagina uma criança que está ligada à tecnologia hoje, se ela ainda tem vontade, essas crianças da nova era, de estar dentro de uma escola onde que em muitos lugares ainda tem uma classe atrás da outra e se aprende o que se aprende como se fosse na época antiga. Porque por mais que muda a questão dos livros, da literatura, da parte escrita, nós estamos muito atrasados com essas crianças. E para essas crianças da nova era, o que é importante, além da questão do aprendizado normal, é eles aprender outras coisas e equilibrar com a doação de energia, com o reiki, com a questão de fazer uma yoga, uma meditação. E há estudos de como as crianças conseguem ter um aprendizado muito melhor quando elas conseguem fazer essa meditação dentro das escolas. Elas precisam também ir para uma pracinha, para um parquinho dentro da escola, né? Para que elas possam, então, equilibrar essa energia delas. E é muito importante a gente repensar a questão que hoje, dentro das escolas, está se fugindo, deixando para trás muitas vezes, que são as artes e a questão da música e dos instrumentos musicais e também do canto. Então, tudo isso é importante para que a gente traga o equilíbrio para essas crianças que têm uma sensibilidade muito grande, porque elas vêm para nos ensinar. Então, aquilo que se falava sobre crianças índigo, somos nós, os revoltados, que chegamos aqui e não entendíamos as coisas como elas funcionavam. Não tem mais criança índigo pequena. Isso, quando falam isso, a literatura está errada. E as crianças cristal, diamante e crianças que vêm de outros planetas são as crianças da nova era que estão aqui. Então, elas têm um conhecimento muito grande, muito amplo, e a coisa que elas menos entendem é por que as pessoas ainda são más. Agora ficar quieta um pouco, né? Mas eu ouvi isso de novo hoje. As crianças da nova era, elas não entendem por que elas têm que reencarnar aqui num planeta onde as pessoas ainda são mal. Elas fazem o mal uma para as outras. Então, esse é o questionamento deles. Por que as pessoas ainda têm que maltratar os animais? Por que as pessoas ainda não olham o outro como irmão? Por que as pessoas têm que passar a perna uma nas outras por questão financeira? Por que falta alimentação para algumas pessoas? Por que cortam as árvores? Elas questionam também por que as pessoas fazem maldade uma para as outras. São os maiores questionamentos das crianças dentro do consultório hoje. E elas não entendem a religião como muitas vezes uma coisa imposta ou que tudo é como eles falam. Elas têm a própria visão delas do Cristo, de Nossa Senhora, de Deus e de todas as outras questões. Então, elas estão muito prontas. Só que elas precisam o amparo, né, dos pais para não achar que elas são loucas e nem sempre essa abertura delas vem como uma forma de usar como mediunidade. E assim vem, mas também para que elas cumpram o propósito de vida delas. Que muitas vezes também elas têm coisas para melhorar dentro delas, mas elas vêm com muita bagagem e aprendizado para nos ensinar que a vida pode ser diferente aqui na Terra. Que essa é uma nova era, a era do amor, do perdão. Lembra que eu sempre falo isso? É uma era do amor, do perdão. E nós estamos nessa nova era nesse momento. E estamos sendo convidados a nos trabalhar
e também a receber esses pequenos, grandes espíritos que estão nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, as crianças que a gente convive, as crianças que ainda virão. Tem muito espírito evoluído para chegar na Terra. Tem muitos pais que vieram com missão de trazer esses espíritos, porque vieram para uma nova oportunidade de mostrar um novo mundo familiar, um novo mundo mais humano, mais evoluído. Eu lembro muito de um menino muito evoluído que não se adaptava à escola e se deitava nas escadarias da escola porque não queria ir para a sala de aula. E o que ele relatou? Que ele vinha de um outro planeta, de um outro lugar, que ele conhecia como... isso tá no livro, tá, gente? Isso ele conhecia como é que eram os buracos negros, ele viajava explorando outros lugares, e que no planeta dele, onde ele morava, antes de reencarnar aqui, não se usava mais a questão do dinheiro. O dinheiro era algo comum para quando se naquele planeta que queriam fazer algo diferente, uma nova tecnologia, se usava para o bem comum. Entende? Como se assim fosse, por exemplo, aqui na Terra, a gente quisesse trazer uma nova tecnologia para a questão de energia, né? Aí o dinheiro era usado para isso, mas o dinheiro não era mais usado entre as pessoas, é como se alimentação, lugar para morar, isso tivesse para todos. E então eles não usavam isso mais como fonte. Eu não preciso ser rico, eu não preciso ser pobre, todo mundo era igual. E era diferente dentro do planeta dele. Então imagina para uma criança que é um espírito mais evoluído, né, que morou num lugar assim, que conviveu com nova maneira, diz que a tecnologia era renovável, várias coisas ele foi falando assim, a questão da alimentação diferente também, a questão dos animais também diferente, não tinha animais no planeta dele, não sei porquê. E então imagina para uma criança assim reencarnar com uma missão, ele veio com missão aqui, só que ele tem que esperar ser adulto para cumprir essa missão. Então, uma das coisas que acontecem também com essas crianças da nova era é que para eles é muito difícil a fase da infância, para eles entender as outras crianças que não estão no mesmo patamar evolutivo deles, que nem todo mundo está evoluído, né? Nem todo mundo veio dos mesmos lugares, cada um veio com as suas missões, né? E quando eu falo missão, não é missão assim, espiritual, é missão de trazer uma nova tecnologia, de trazer um novo pensamento em todas as áreas, desde as artes até a alimentação, até a convivência humana, a parte do dinheiro e várias outras coisas. Então eles são muito abertos para isso. Só que essa abertura e essa sensibilidade que eles têm faz com que eles sintam tudo, mas tudo mesmo. E aí, então, eles se incomodam muito com isso. E a gente, muitas vezes, eu só vou olhar aqui, gente, eu fico falando e me empolgo, né, e vou. Mas faz só 15 minutos que eu tô falando. É que eu gosto tanto desse assunto que eu vou falar e nem vou ver a hora passar. E essas crianças, elas pediram para estar aqui. E elas escolheram as famílias que elas necessitaram, que estariam prontas para receber ela. Só que, como eu falei, elas têm muita abertura. E essa sensibilidade, essa abertura faz com que muitas vezes elas sofram. Por quê? Porque elas sentem toda a energia. Elas sentem a energia da casa, elas sentem a energia das pessoas, elas sentem a energia da pessoa quando está doente. Ela não se sente bem muitas vezes nos lugares, entende? Porque ela olha para as pessoas e ela sente quem são as pessoas, se ela é boa, se ela não é. Se tu não tá bem, ela vai sentir. Se tu, como pai e mãe, não estiver equilibrado, ela vai sentir muito. Então, a importância também da família estar num equilíbrio emocional, num equilíbrio dentro da casa, porque às vezes elas se fecham, essas crianças, ou elas não querem se alimentar, ou elas ficam como doentes e não estão doentes. E aí você vai levar para o hospital. Agora eu tô rindo, depois eu conto por quê. Do hospital e não vai aparecer nada de doença física, né? Por quê? Porque é a sensibilidade do que aquela criança sente. E muitos de nós também somos assim, nós adultos que temos uma sensibilidade muito grande
e que viemos aí também com as nossas missões, né? Temos essa sensibilidade. E como é que funciona isso? Às vezes tu sente uma dor, uma coisa no peito, uma dor de cabeça. E quando você vai atrás para ver na parte da medicina, não aparece nada. Eu tô rindo porque alguns meses atrás eu passei muito mal de madrugada, mas muito mal mesmo. Só que foi pro físico e deu uma dor no peito muito grande. E eu disse para minha filha, eu tentei esperar um tempo e não deu, e eu fui parar no hospital. Quando eu chego no hospital, vou contar para vocês rir um pouco, pra gente descontrair. Quando eu chego no hospital, tava uma parente minha que eu falava pelo Facebook, agora eu tô sem Facebook, eu não sei se vocês sabem disso, né? E, e aí eu cheguei lá, ela disse, Juliana, eu nunca esperava te conhecer dessa forma. Ela tava lá no eletro, que me passaram direto pro eletro, porque eu tinha muita dor no peito. Aí foi feito o eletro, quando terminou, ela disse assim, eu acho que é a tua sensibilidade, porque não tem nada aqui não. E aí eu passei uma manhã inteira no hospital e, gente, eu não tive nada. E as crianças também são assim. E depois eu fiz outros exames e tal, de esforço, e não apareceu nada. E parecia que eu tava morrendo, né? E as crianças são assim, elas sentem as coisas, parece que elas estão morrendo, que tá realmente acontecendo uma doença, um problema muito grave com elas. E quando a gente vai investigar na questão da medicina, não aparece nada, nos exames não aparece nada. E isso é porque elas captam a energia, o que está acontecendo ao redor delas. Hoje eu sei lidar muito mais, só que naquele dia foi fora do normal, assim, para mim, sabe? Parecia que estava no físico mesmo. E aí eu senti dessa forma, só que as crianças também têm essa sensibilidade, né? E é justamente por esse chakra coronário muito aberto, né? Então, o que que eu faço, Juliana? Eu uso às vezes até uma moeda no umbigo para fechar, para não entrar e não sair tanta energia, dependendo da época, para eu poder passar por essas situações. Agora, tu imagina uma criança que reencarna, né, que nasce numa família ali determinada, que de repente nem é espírita ou que não acredita nessas coisas, que vem com toda essa sensibilidade, que sente o que os outros sentem, né? Então é como se ela fosse uma esponjinha, onde ela vai passando, ela vai sentindo, né? E muito das crianças, gente, isso é fato, isso a gente fala muito no curso do Regressão em Criança. Tem muitas crianças que são como uma antena para equilibrar alguém da família. Então, ela vem com esse propósito, ela reencarna naquela família para ajudar uma determinada pessoa que tem problemas emocionais, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão. Então, ela vem para equilibrar. E aí, quando o outro não está equilibrado, ela fica muito mal, porque ela trabalha. Outra coisa que essas crianças da nova era é interessante trazer para vocês como conhecimento, como fonte de conhecimento, porque eu duvidei. Tem duas coisas que eu duvidei e que o plano espiritual, com o tempo, me mostrou que era verdade, né? Uma foi que eu estava lendo um dos livros assim que a gente usa para estudo, né, dentro do Regressão em Criança. E essa literatura falava assim, que as crianças, quando percebiam que um amigo estava doente, uma outra criança, chegavam para visitar essa criança, se colocavam ao redor dessa criança como um triângulo, né? Formando um triângulo, que elas ficavam quietas por um tempo e que depois aquela criança que tinha ficado no meio ali, que estava doente, melhorava e aí ela conseguia voltar a fazer as coisas dela normalmente. Só que eu li isso há alguns dias, uns dias depois a minha filha ficou doente, a minha filha mais nova na época. E aí chegaram três amiguinhos na porta e pediram, a gente pode ver ela? Eu digo, claro, pode entrar, ela tá lá no quarto. Porque ela tava muito chateada, muito, assim, muito baixo astral, né? Mas ela já estava melhorando, só que ela não queria sair, não queria brincar. E aí eles chegaram e se colocaram, eu vi eles fazer isso sem eu falar nada, assim. Eles se colocaram em forma de triângulo ao redor dela, ficaram em silêncio, mudos, e eu fiquei olhando, eu digo, não tô acreditando que eu tô vendo aquilo que eu li. E daqui a pouco eles falaram, vamos brincar? E ela, sim, e ela olhou para mim, eu digo, pode ir. Ela, como se eles tivessem promovido naquele momento a cura dela, né? Então, isso eu vi acontecer, isso não foi só na literatura, eu vi acontecer na minha própria casa, né?
E depois de um tempo também, o tempo anterior a esse até, de eu morar nesse local, morava num outro lugar mais espiritualizado, e uma das minhas filhas também veio de manhã cedo com as mãos assim, cheio de purpurina na mão, assim, e eu disse assim, ai, tu usou minhas maquiagens? E ela disse que não, e aí eu disse assim, tá, mas daí eu desconfiada fui olhar e realmente não tinha maquiagem. Um tempo depois eu tive um sonho, um desdobramento, eu, Juliana. E aí eu fui num lugar, porque ela disse que ela tinha aquela noite ido para um lugar onde tinham flores coloridas, com muitos brilhos, e que lá a gente colhia flores para cura da nossa família, para trazer coisas boas para dentro do nosso lar. E aí depois eu tive esse sonho que eu fui num lugar onde tinha flores, né? Que não foi um sonho, foi um desdobramento à noite, né? E aí eu colhi essas flores. De manhã cedo eu acordei e quando eu olhei para as minhas mãos eu quase caí para trás, porque eu estava com a mão também brilhando. Aí eu entendi que aquilo que ela passou era um desdobramento consciente, né? E que eu tinha tido também um desdobramento consciente. Então, sempre que o plano espiritual quer me mostrar que isso é verdade, porque a gente, como adulto, é muito Santo Tomé, por mais mediunidade que tenha, né? A gente acredita até ali, a gente só acredita vendo, né? Então, sempre que eu preciso ter, assim, que o plano espiritual me mostre que aquilo é real, que é verdade, que não é uma invenção, acontece alguma situação na minha vida para que eu vivencie tudo isso e para que eu veja que isso realmente é verdade, para que eu passe a acreditar. Então eu vivencio muitas coisas na minha vida com as crianças, porque eu preciso ver tudo isso, eu preciso sentir tudo isso para que eu possa ajudar as crianças. Então essas coisas vão acontecendo e essas são as crianças da nova era. Crianças muito sensíveis, com a mediunidade já trabalhada, com uma sensibilidade, com uma espiritualidade. Não quer dizer que essa espiritualidade vem com elas para que elas trabalhem num centro espírita ou espiritualista como médium no futuro. E as pessoas confundem muito a mediunidade das crianças como algo, meu Deus, ela é médium e agora ela vai ter que trabalhar. Não, mas você precisa ajudar ela a equilibrar isso para que ela possa cumprir o propósito de vida dela. Então, uma casa harmoniosa, uma alimentação maravilhosa, feita sem processamento, sem coisas fortes, sem corantes, sem conservantes, sempre melhor para essas crianças, né? Água sempre melhor, refrigerante nem pensar. E assim tem uma série de coisas que a gente pode trazer para o convívio dessas crianças. Se ela tem muita sensibilidade e se de repente tu até faz uma regressão e percebe que ela tem dom para alguma coisa já de passado, para música, para canto, para as artes, essas crianças elas têm uma sensibilidade muito grande para leitura, para escrita, já vai direcionando ela para esses caminhos, porque isso vai ser muito importante para você como pai e mãe cumprir teu propósito como educador dessa criança, porque não é só a educação de dizer não, sim, sabe? A educação que a gente se compromete quando a gente vai trazer um espírito é a educação de direcionar para os dons que aquela criança, para aquele adolescente tem. Então, muitas vezes, o trabalho que a gente faz de ir para o inconsciente, de ver as coisas de passado, é importante para os pais entender como direcionar esse espírito. Hoje ficou muito claro para aquela mãe que veio com aquela criança como direcionar esse espírito, o que eles vão ter que trabalhar em cima dele para ajudar ele a evoluir, para ajudar ele a entender, para ajudar ele a cumprir um propósito de vida, porque é uma criança muito questionadora. Só que isso não é ruim, isso é bom que ele questione as coisas, porque, gente, se os grandes feitos da humanidade foram feitos através de questionamentos, nada do que se cria aqui é materializado na Terra sem que haja um questionamento. Será que isso é verdade? Será que é mentira? Como é que funciona isso? Assim que aconteceram as grandes coisas. E hoje a gente quer que as crianças tenham um botão de desligar, não quer que elas gritem, não quer que elas pesquisem, não quer que elas tenham curiosidade, não quer que elas pulem. E como que elas vão aprender? Como é que elas vão ir para o caminho que elas realmente precisam ir, com toda essa sensibilidade, se a gente der Ritalina, se a gente cortar elas, se a gente não deixar elas trabalhar todas essas curiosidades, esses questionamentos que eles têm. Então, se a gente quer ajudar as crianças da nova era, em primeiro lugar é deixar
que eles explorem essas dúvidas, esses questionamentos, que eles busquem, que eles procurem, que eles aprendam sozinhos muitas coisas, porque essas são as crianças da nova era que vieram trazer novos pensamentos. A medicina vai mudar nos próximos anos, a nossa alimentação vai mudar. A gente vai entrar numa casa, e isso algumas pessoas já falam, a gente não vai mais saber o que é real, o que não é, infelizmente, porque eu prefiro o mundo real. Mas muita coisa vai mudar e muita coisa nós já estamos sendo encaminhados para essa mudança, né? Nós vamos viver num mundo muito mais virtual do que real. Só que o que as pessoas não falam é que essas crianças elas precisam de um equilíbrio em todos os meios. Então não adianta só a gente dar a coisa da tecnologia, a gente também tem que equilibrar todas as coisas. É como a gente, nosso chakra, não adianta lá o básico tá 1000 e o coronário não tá, se não tiver equilibrado um deles, nada funciona direito na nossa vida, nem na questão da saúde, nem na questão da materialização de muitas coisas, né? Se a gente não consegue perdoar, se a gente não consegue amar, as coisas não funcionam na nossa vida. Então tem que estar tudo equilibrado dentro da gente. E para as crianças com essa sensibilidade, muito mais. Então a espiritualidade dentro da tua família é muito importante para essas crianças com sensibilidade. Vocês não deixar entrar energias ruins dentro da tua casa, sempre estar com uma energia de alegria, uma energia de boa, uma energia de amor, conversar muito com eles, ouvir o que eles têm para te contar, acreditar nas coisas que eles te falam. E vocês são os pais, eles são as crianças, você tem que dizer não para ele, por mais que ele seja uma criança da nova era, e educar, e principalmente dizer não, que no não a gente cresce muito, mas também ouvir muito o que eles têm para falar e acreditar nas coisas que eles falam, para que isso não seja ruim. Imagina se naquela época que a minha filha veio com as mãos, eu não acreditasse no que ela falou. Hoje ela nem acredita, eu acho que mais nessas coisas, mas naquele momento era importante para ela que eu ouvisse ela, que eu acreditasse nela, entende? Não importa se depois eles vão virar médiums ou se vão ser crianças que vão acreditar num Deus ou não vão acreditar em nada, desde que as pessoas sejam boas. Essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo, porque eu sou espírita e o pai não é, então eu sou boa e o pai não é. Gente, tá cheio no inferno de espíritas, tá cheio de católicos no inferno, né? No inferno que eu quero dizer nessa energia, né? Porque são energias, são dimensões, né? E não um lugar específico. Mas a gente precisa entender que a gente precisa principalmente equilibrar as energias dentro da nossa casa, sendo uma energia de amor, uma energia de um lar saudável, principalmente um lar aonde se escuta músicas elevadas, de frequência elevada, aonde se acredita numa espiritualidade, seja qual for. Juliana, mas eu sou evangélica, legal. Mas eu sou católica, legal. Mas se eu sou espírita, legal. Todas as religiões são importantes. Não importa qual a tua espiritualidade, entende? Desde que haja uma energia de harmonia, de amor dentro da tua casa, de família. As crianças, elas estão querendo família e não pais que só busquem a questão do financeiro, porque esse mundo virou uma coisa tão louca que a gente tem que correr para pagar, para viver, que a gente esqueceu de viver. A gente trabalha para viver e a gente tinha que viver e trabalhar para pagar as contas, mas isso não sei se teria que ser a coisa mais importante. Né? Talvez o mais importante é aqueles momentos na família, isso teria que ser o mais importante. E essas crianças com sensibilidade, elas precisam muito dessa energia familiar, dessa energia de harmonia, dessa energia de amor, da comida da mãe e do pai. A comida cura, a comida é uma alquimia e ela é muito importante para que a gente cure as nossas questões. Muito da nossa cura está nisso, na alimentação, na harmonia, é um equilíbrio de todas as partes. E essas crianças da nova era, elas sentem isso e elas sabem disso. Então, tu quer que o teu filho esteja equilibrado? Brinca com ele, olha para ele, tira mais tempo para ele, o tempo vai passar. E eu vou te dizer que tu vai te arrepender se tu não fizer isso.
porque eles precisam disso, sabe? Eles precisam disso. As crianças hoje eles estão gritando, as crianças da nova era, por isso, por sentar na mesa, por ouvir eles, por brincar com eles, por estar junto. E a pandemia foi essa oportunidade, a gente olhar que a gente tinha e precisava e necessitava estar mais juntos, porque quando a gente foi tirado do convívio, de estar longe dos nossos pais, muitas vezes, de não poder abraçar, beijar aquelas pessoas que a gente tanto ama, a gente viu o quanto é importante a questão familiar. E essas crianças da nova era, elas sabem disso, elas sabem da importância da família, elas sabem a importância da energia, elas sabem a importância de respeitar todas as coisas do universo, do mundo, da Terra. E elas sabem da importância da preservação para o futuro delas. E é por isso que elas brigam tanto. E tem adulto que não está querendo saber entender. Ainda a gente está na parte de consumir, né? E se você não acredita nisso, se você mora num condomínio, vai olhar o lixo que tem lá e me diga se nós entendemos ainda ou nós não entendemos quase nada. Eu estou mais pro pensamento que a gente não entendeu quase nada ainda, que a gente tem que mudar. Só que essas crianças, elas sabem disso, porque a nova terra, o novo momento, a nova era é delas, é das crianças, não são nossas. Esse mundo não é nosso. Nós estamos aqui numa passagem e vai ficar para elas esse mundo. Então, é muito importante que a gente deixe as crianças fazer o que elas vieram fazer aqui nesse novo momento, nessa nova era, para que a nova terra ali na frente seja delas, para que elas consigam fazer o que elas vieram fazer como propósito de vida, de amorosidade, numa terra mais justa, mais limpa, mais humana, que é o que elas vieram fazer. E por isso que elas têm tanta sensibilidade. Vai nascer cada vez mais criança mais sensível ainda. Vocês vão ver crianças, espíritos muito elevados que estão para chegar na Terra nesse momento. Vocês vão ficar surpresos, surpreendidos com os espíritos que estão reencarnando, o que eles já foram no passado e o que eles estão fazendo aqui. Tem muita gente que já viveu muita coisa na humanidade que está reencarnada nesse momento aqui na Terra. E tem muitos espíritos, crianças que vão nascer, que os pais sabem que vão receber e que vão chegar aqui na nova Terra com um propósito de mudar muito da nossa energia. Então tem gente que diz assim, meu Deus, mas as naves não estão chegando. Tem gente que acredita, né, nas naves e nos ETs, nas pessoas. Será? Será que já não estão tudo aí reencarnado? Eu sou mais desse pensamento, né? Que eles estão aí para nos ajudar, eles já estão aí, né? E também tem crianças que eles já vivenciaram tantas coisas, são espíritos tão evoluídos que eles olham hoje para certas coisas e dizem, meu Deus, mas a gente tá vivendo tudo de novo. Talvez não de forma consciente, mas eles sabem que a gente está vivenciando tudo errado de novo, né? Então eles têm muito para nos ensinar. Então, se você aí é mãe, é pai, educador dentro de uma escola, se abra um pouquinho para escutar essas crianças e escute o que elas têm para dizer, olha para essa sensibilidade dela, trata com amor. Se você é um educador ou se você é dono de uma escola, traz as coisas boas para as crianças, música, arte e tantas outras coisas que essas crianças precisam. Faça esse movimento para que as coisas mudem. Se você é pai ou mãe, traz essa ideia para as novas escolas, para que as coisas voltem a funcionar de uma forma diferente para ajudar essas crianças sensíveis. Arte, música, instrumento musical, yoga, meditação. Tudo isso é muito importante. E o contato com a natureza, com os bichinhos também. Então, essas crianças, elas são um presente para nós. E elas estão aí para nos ajudar nesse momento que essa nova terra, esse novo mundo, uma nova era, um novo mundo, um novo povo, um novo momento da humanidade, que todos nós estamos sendo convidados. Eu não sei se você sabe, mas um tempo atrás, agora, eu viajei, eu fiz uma viagem logo no começo da pandemia, uma viagem louca porque eu fui parar no meio da Amazônia, num lugar espiritual. E eu fui chamada lá para dentro. E eu entrei num barquinho muito pequeno, num rio muito grande. Para quem conhece lá o Rio Purus, é nesse rio que eu entrei.
E quando eu retornei 2 dias antes do que eu queria ter vindo. E nesse retorno, eu entrei num barco verde. Eu brinco que eu entrei no barco da Oxum, que era amarelo, né? Que era do amor, e saí no barco da cura, que era um barquinho verde. Gente, quando eu falo um barquinho, é um barquinho mesmo, bem pequenininho. E, e dentro desse barco tinham 2 pessoas muito importantes, um homem e uma mulher, muito novinhos, um casalzinho. E ela estava grávida, com uma barriguinha bem redondinha, assim, porque ela era magrinha, 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 coisa mais linda, de vestidinho, assim. E quando eu voltei de lá, eu vi uma imagem muito bonita, porque era um casalzinho muito simples, com muita humildade, com pouco dinheiro. Mas ele comprou lanchinho para ela e veio cuidando dessa mulher que ia fazer o pré-natal com a barriguinha dela, para que ela não se molhasse, para que ela ficasse bem. Foi cuidando dela o tempo inteiro, porque choveu o tempo inteiro. Eu cheguei lá molhada, dos pés à cabeça. 4, 5 horas de viagem molhada, sol e chuva ao mesmo tempo. Mas ele teve todo aquele cuidado com aquela menina, com a esposa dele, né? E aquilo me serviu como exemplo, porque, meu Deus, eu trabalho com as crianças da nova era e de repente eu saio de dentro de um lugar onde eu vou buscar a questão espiritual e volto com um casalzinho com ela grávida. Para mim aquilo era tipo uma mensagem assim para mim, sabe? Então, eu vim com muita gratidão, eu aprendi muitas coisas nesse momento. Foi uma viagem muito curta, muito rápida e no início da pandemia, e eu peguei toda a situação das pessoas saindo dos lugares correndo, porque estava se iniciando toda essa situação que a gente vivenciou. Mas eu tenho certeza que toda essa situação que a gente vivenciou é um novo momento, é a nova terra, é a nova era, uma era do amor, mas que é das crianças, é dessas crianças com tanta sensibilidade que vocês ouviram falar sobre elas hoje aqui. Eu espero assim que eu possa ter trazido um pouco de informação sobre essas crianças, para quem tem crianças, para quem tem alguma criança sensível quiser depois entrar em contato comigo, conversar comigo, eu sempre estou aberta para ajudar os pais, os educadores, as pessoas que querem entender mais essas crianças da nova era. Eu faço esse trabalho com muito amor no meu coração. Eu amo muito o que eu faço e o trabalho que eu faço com as crianças. É um trabalho inovador, é um trabalho que está iniciando. Não é um trabalho super conhecido, ainda tem poucas pessoas que fazem, mas a gente está plantando as sementinhas aqui, ali, acolá, e daqui a pouco vai ter muitos terapeutas que vão estar ajudando essas crianças, já tem, né? Eu todo dia entram, porque a gente fica em contato com as pessoas que se formam e elas vêm contando histórias, então, e até tirando dúvidas, muitas vezes trocando experiência, e a gente fica sabendo de histórias fantásticas dessas crianças da nova era. Então, para você que tem uma criança, um filho da nova era, acolha com muito amor. O que elas mais precisam: colo, amor, comida não processada e muita espiritualidade e amor dentro da tua casa. Sempre lembrando que música, instrumentos musicais, yoga, meditação, essas coisas são muito importantes para as crianças da nova era. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu possa ter ajudado. Uma boa noite para vocês. Gratidão imensa por poder compartilhar hoje sobre as crianças da nova era, porque é algo que eu amo demais falar. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um beijo, fiquem com Deus.